Oi, professor Laura, eu sou a Manuela, da 302 ADM, que é equivalente a 202 ADM do contínuo. Bom, nessa primeira atividade, eu vim apresentar sobre a minha escolha, que eu fiz sobre a leitura obrigatória do ano, que foi a obra de Adolfo Caminha, O Bom Crioulo. Bom, na minha opinião, é muito interessante e importante para a gente entender o que foi escrito nessa obra, a gente retomar um pouco do contexto que essa obra foi escrita, em 1895, que foi o ano da obra, o período naturalista estava em alta no Brasil, e ele veio para aprimorar o movimento realista, na literatura. Dessa forma, o romance realça de maneira clara as convenções naturalistas. Dentre tantas características, a que mais sobressalta na minha interpretação seria a maneira que a mulher foi taxada como histérica, o negro como inferior e os indivíduos homossexuais como doentes, Essa característica, se chama patologia humana e é explicitamente abordada nessa leitura. Bom, quando eu iniciei a leitura dessa obra, eu achei muito estranho a forma que o autor descreveu o personagem do Bom Crioulo. Ele usou um jogo de palavras para descrever ele como um negro incontrolável, uma fera desencarcerada, Alguém que tem capacidade de ter atitudes além do comum. Como a obra se passou na Marinha de 1895, a prática da chibata era muito comum. E para descrever, ressaltar que o Bom Crioulo era um homem forte, comparável até um animal, o autor descreveu que ele apanhou 150 vezes sem demonstrar dor. Logo em seguida, o Aleixo ele é introduzido à história e ele é descrito como um belo rapaz. Um rapaz de olhos claros, jovem, alguém puro e inocente que seria suscetível a ser guiado para o lado ruim, um lado mau, por outras pessoas. A história, o romance do Bom Crioulo e do Aleixo acaba passando por diversas mudanças e dificuldades também. Essa relação, ela que busca substituir uma mulher, ela é vista além de um pecado, como um castigo. E a relação deles ainda fica mais conturbada quando o Bom Crioulo precisa trocar. Sem o Aleixo, o Bom Crioulo sente muita falta, muita saudade. E pelo outro lado da narrativa, o Aleixo encontra uma mulher portuguesa que estava cansada de homens mais velhos, e a Carolina, e eles acabam se apaixonando. Aleixo então leva essa relação às escondidas do Bom Crioulo. Bom, a partir do 7º capítulo a história começa a ficar mais agitada. O Bom Crioulo tinha trocado de navio então por conta do seu serviço como marinheiro, e ele estava sentindo muita falta do Aleixo, então ele realmente estava muito desesperado naquele momento e decidiu fugir do navio. Essa fuga acabou sendo mal sucedida, então levaram ele de volta para o navio, e ele, com muitos dias trabalhando muito e se alimentando mal, ele acabou contraindo a febre amarela e foi parar no hospital. No hospital ele acabou pensando mais ainda nesse relacionamento e a saudade ficou ainda mais difícil de superar, Então ele começou a criar perguntas na própria cabeça, se ele ainda tinha esse relacionamento, se a Aleixo ainda amava ele, e acabou decidindo escrever uma carta para Aleixo. Quando ele enviou essa carta, acabou caindo nas mãos de Caroline. Então ela leu e acabou escondendo essa carta, tentando esconder do Aleixo. E quando ele descobriu, ela acabou tentando fazer de tudo para que o Bom Crioulo parecesse mal e para a Aleixo não desistir daquele relacionamento. E usou diversos xingamentos racistas, então, para rebaixar mesmo o Bom Crioulo. O Bom Crioulo, mesmo no hospital, ficou inconformado com essa falta de resposta e decidiu fugir em direção à Rua da Misericórdia. Ele estava muito chateado e acabou pensando já que todos esses males que estavam acontecendo na vida dele era por conta do Aleixo. Ele estava com uma raiva, uma mistura de um estado de negação. Então ele foi até o local e começou as suas buscas. Ele se deparou com a triste realidade, que Aleixo já estava com Caroline e acabou ficando indignado com isso. Subiu uma fervorosa raiva nele e ele começou uma grande discussão ali. Os militares, então, na verdade os marinheiros, acabaram ficando incomodados e aquela possível ameaça gerou uma grande intriga e no final o Bom Crioulo acabou vendo o seu amado Aleixo morrer nos braços de 2 marinheiros. Bom, as minhas conclusões sobre a obra de Adolfo Caminha são em sua maioria positivas, levando principalmente em conta o período que foi escrito esse livro, que foi passado essa história, para explicar como que o autor descreveu os personagens e levou essa questão da homossexualidade e negritude, A obra em si ela não é uma obra difícil de ler, nem comprida. Ela pode ser um pouco mais cansativa para mim, por exemplo, por conta do detalhamento de características que teve durante toda essa história. Bom, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer ao professor pela indicação da leitura. Eu gostei muito e acredito que agregou no meu conhecimento sobre a leitura nacional. Então, muito obrigada. Um abraço e até mais.